Pois é. Pimenta no centrão dos outros é refresco. Foi bacalhau, hein? Que? Very hit. You like it? A terra dos homens lá. Para com ele. Para com ele. Você tá falando direito, moço. Vai, cala a boca. Invadir, cala a boca. O humor, a capacidade de perceber, compreender e apreciar ou expressar alguma coisa cômica, divertida ou engraçada. Você, por sua causa, sou capaz de me jogar embaixo de um trem. Sim. É, parado, porque andando no seu troco. Patrãozinho, O que é? quanto mais estragado te vejo, mais te admiro. O cômico. Relativo à comédia. Burlesco. O ridículo ator de comédia. Estamos iniciando pela TV Primeira mais um TV Arte. E o nosso tema hoje é a arte de fazer humor. Hoje estamos recebendo aqui no TV Arte o ator e humorista Roberto Marques, o guarda Juju da Praça é Nossa. Eu posso dar uma volta assim com o carro? Você pode dar uma volta na praça. É um minutinho só. Ponto morto, um minutinho só. Vem cá. Agarra aqui. Que isso? Meu cinto de segurança. É uma honra ter você aqui conosco. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado. Meu nome é Roberto Marques, para quem não sabe, eu sou o guarda Juju da Praça Nossa, o Tanaka, o Osório, e fiz muito tipo em televisão. E eu quero falar para vocês que eu tenho 70 anos, 50 anos eu estou completando esse ano de arte, e é um prazer estar aqui na TV Primeira. Roberto, e nós vamos estar falando aqui do humor, né, de fazer humor, dessa importância que tem essa arte tão fantástica. E como nosso tema é humor, fazer humor, fazer rir, é fácil? Não, fazer humor é muito difícil. Fazer humor, porque humor, a pessoa tem que estar disposta a rir. E fazer chorar, é só você falar da conta bancária da pessoa, ou se falar qualquer coisa triste, a pessoa começa a chorar. Novela, por isso que tem muitos atores, assim, que fazem novela, que sentem dificuldade de fazer humorismo. Porque não é fácil fazer humor, não. Humor, a pessoa tem de estar bem disposta para rir, bem disposta para participar do esquete, para participar da comédia. Então, novela não. Novela você conta qualquer coisa triste, a pessoa começa a chorar. E o humor também, eu acredito que seja um estado de espírito, sabe? E o artista, ele tem de estar, às vezes, por fora, está extremamente feliz e, de repente, não é o que corresponde por dentro também. Mas o humorista, ele tem que ter essa força na interpretação, né? E aconteceram muitos casos ainda. Aconteceu, mesmo comigo aconteceu, quando meu pai faleceu, eu estava no cemitério do Araçá velando o corpo do meu pai. Aí chegou um engraçadinho lá e falou assim: ô, Juju, conta uma piada. Eu falei pro cara: olha, isso aqui é meu pai. Então, é a mesma coisa que conta uma piada muito famosa, ninguém sabe quem foi realmente, com quem aconteceu. Que estava num avião, dizem que foi o Costinha, aquele grande comediante falecido. Aí chegou um cara lá, chegou pra ele e falou assim: ô Costinha, conta uma piada. Ele falou assim: o senhor faz o quê? Ele falou assim: ó, eu sou médico. Então faz uma operação pra mim ver que eu conto uma piada. Realmente o ator não tem que ficar no ar 24 horas, não, né? O comediante não é eternamente um comediante, né? Ô Roberto, me diz uma coisa, o que você acha da qualidade do humor hoje? Eu gosto mais do humor de antigamente, porque era um humor mais puro. Eu que fiz muito programa infantil, eu fazia o Gente Inocente na TV Tupi, depois nós fomos para a Record, com o Lúcio Mauro. E nós trabalhamos muito com crianças, e o humor era mais singelo, era mais puro, a gente não podia falar palavrão. Tanto que você vê o seguinte, eu peguei a fase da ditadura ainda, que você tinha de passar por um censor, antes de ir para a cena, porque a televisão tudo era ao vivo. Então não tinha o videotape que ajudava, né? Então o que você falava saía na hora.
Então o censor, você era obrigado a falar com o censor, então você aumentava o poder da piada para o censor cortar e ir para o ar aquilo que você queria que fosse. Mas tinha termos regionais, vamos supor, você não podia falar sacanagem, porque sacanagem era uma palavra, sacanagem, era tirar sabre de alguém, isso aqui, aquilo outro em São Paulo. Mas sacanagem tinha um outro sentido no Rio de Janeiro. Então você não podia falar sacanagem no Rio de Janeiro. E o humor atual é muito agressivo. Então, existem programas ainda que nem a Praça é Nossa, que ainda mantém um certo requinte, a Zorra Total, mas tem programas muito agressivos. E eu não gosto desse humor, não. E dentro da escola de humor, antigamente os grandes humoristas surgiam dos circos, né, dos rádios, daqueles programas de auditório, né, seriam as grandes escolas, os teatros de comédias. E hoje, qual é a grande escola? Onde surgem esses humoristas? É o stand-up. Stand-up é essa pessoa que se apresenta sozinho, não tem custo de produção, a hospedagem em hotel é só uma pessoa, e a pessoa fica lá 2 horas contando as desgraças dos outros e faz o stand-up. Stand-up é a pessoa conta a vida que é hoje, conta alguma coisa engraçada, você dá risada, mas o stand-up é a bola da vez. Mas tem também um tempo, porque o humorismo ele vai passando e volta para aquele estilo antigo, da velha surda, do Golias, daquele estilo antigo que não tinha a sacanagem no contar. Tinha o duplo sentido, como também tinha o filme, que eu fiz muito filme de cinema, mas você, quando fazia o filme, você tinha o sexo, mas não tinha o sexo explícito que tem hoje. E uma coisa interessante também, dentro do humor, que você vê assim, somente nos filmes mais antigos, vou citar aqui um exemplo, Os Trapalhões, que você via que era construído a graça. Apesar do talento, por exemplo, do Mussum, como ele era um sambista, então geralmente nos quadros que ele parecia, tinha aquela questão do samba, do jeito de andar do malandro, né? E era uma construção, não era apenas a piada. Quem que tá, gente? É a polícia. Bem, quem não estudou, podia ser advogado, podia ser funcionário público, mas não estudou, pulou aula, cabulou. Era uma piada elaborada, né? E que hoje não, hoje é solto, né? Uma coisa, e às vezes assim, o humorista ele trazia para ele a questão do ridículo. E hoje ao contrário, fazer as pessoas se sentirem ridículo, que é a ponta da vez da graça, né? Eu vejo essa diferença em relação ao humor construído do passado. Porque o humor hoje eu vou falar o nome do programa, você vê o seguinte, a Globo nunca teria um pânico, nunca teria um CQC na sua grade, porque é um humor agressivo. Mas você que falou do Mussum, o Mussum era muito meu amigo. E ele contava uma história, na época que ele era do Originais do Samba, eles foram fazer um show no México. E aí, aquele negócio que tem na Bahia, quente ou frio, quente ou frio era a pimenta. Aí chegaram para ele lá, ele foi comer um taco, acho que era taco. E aí puseram para ele, falou assim, perguntaram para ele se queria quente ou frio, e ele falou, não, eu quero quente, isso aqui, aquilo. Aí tacaram pimenta no taco dele, ele falou que ele deu uma mordida, aí ele chegou e falou, tem pimenta. Aí ele chegou, ele disfarçou para não ficar chato para ele. Aí ele chegou, ele jogou fora, tinha um cachorrinho, tinha um vira-lata, ele chegou e jogou o taco pro vira-lata. Ele diz, mas eu não acredito, como o som era muito... Ele falou assim que na hora que ele olhou pro cachorro, o cachorro estava chorando. De tanta pimenta, o cachorro estava chorando. Não, e falando inclusive desses grandes humoristas, né? Nós temos aí Chico Anísio, Golias, Os Trapalhões, o Gordo e o Magro, Chaplin, Mazzaropi, né? Grande Otelo, Oscarito, e por aí vai, né? Esses grandes humoristas que fizeram história, que fazem parte aí da vida de todos nós, né? E
você gostaria de comentar alguma coisa sobre eles, ou até lembrar de algum aqui que nós esquecemos de citar? Claro, eu trabalhei muitas vezes com Chico Anísio, né, na TV Celso. Era Chico Anísio Show. E nós viemos gravar em Santos, viemos gravar na concentração do Santos. O Pelé foi uma pessoa excepcional, recebeu a gente. E Chico Anísio, tem uma charge agora que corre na internet, que Chico Anísio, quando Deus puxou o Chico Anísio para o céu, veio mais uns 200 em volta dele, porque eram os tipos todos que ele fazia. Eu trabalhei também muito tempo com o Golias. Golias também era uma pessoa assim espetacular, e era uma pessoa humana, muito humana. Eu sinto não ter trabalhado com o Oscarito. O Oscarito foi um grande ídolo na minha infância, foi um grande ídolo mesmo. O Oscarito, quem vê um filme antigo do Oscarito, morre da risada, ele, o Grande Otelo. E está faltando aí, acho que os Três Patetas. Os Três Patetas. Uhum. Então eu tenho uma curiosidade para contar para vocês, porque eu dublei muitos anos. Eu dublava filme na IC, lá em São Paulo. E eu fazia a voz do Carequinha. Aquele que falava fino, os Três Patetas. Queimou, você não pode fazer isso comigo. Então eu dublei muitos anos os Três Patetas, que também era hilário, né? Ele, os Grouchos. Mas olha, os antigos, você vê o seguinte, hoje, quem é que tá a bola da vez, na Praça é Nossa, é uma menina chamada Marlene, que faz a Nina. Ela é espetacular. Tem o Paulinho Gogó, tem o Giovanni, que faz o Bêbado. Então estão surgindo novos personagens. E o Carlos Alberto, nesse ponto, ele é muito, vamos supor, ele aceita, o horário também que passa o programa permite, mas ele não deixa você falar muita sacanagem, não tem muita sacanagem na Praça é Nossa. Coisa que hoje, numa sessão da tarde, passa sexo explícito. O que a gente vê, né, é que há realmente muito apelo assim ao sexo, né, e eu acho pior, de uma forma assim grosseira, né, porque qualquer tema pode ser abordado pelo humor, né, qualquer tema deve ser abordado pelo humor, mas inclusive pegando um gancho daquilo que o Guto falou, quer dizer, o humorista, ele permitia que o público se identificasse com aquele personagem que estava sendo expresso pelo humor, né? E hoje não, quer dizer, o humor parece que fica provocando as pessoas da plateia, na verdade fazendo com que elas se sintam ridículas, né? Claro. E esse ridículo tem que ser mais subjetivo, tem que ser uma autoavaliação, é um processo de cada um, e não para que a pessoa seja exposta, né? Certo. Você vê o seguinte, o próprio Golias, você via, quando o Golias fazia o show, você via vários Golias na plateia. Uhum. Porque era o pessoal da plateia que estava no palco e era fazendo exatamente o que a pessoa fazia. Uhum. Um Costinha, tinha sempre aquele cara engraçado que contava piada. Então você via um Chico Anísio, todos os tipos dele, você conhece alguém que parece o Bozó, parece o Coronel Limoeiro. Você vê a pessoa. Hoje não. Hoje você vê o seguinte, a pessoa faz uma entrevista para ridicularizar o entrevistado. Justamente. Coisa que não acontecia nesse tempo. Uhum. Justamente. Quer dizer, o humor ele deve ser assim ele deve ser um suporte para o lazer, né? E que a pessoa, por mais que ela se identifique, por mais que ela se autoavalie, né? Isso seja assim um processo subjetivo em que ela não se sinta assim oprimida, angustiada por se ver naquele papel, né? Claro. Aí o humor acho que cumpre realmente a missão dele, quando ele permite que a pessoa se identifique com o personagem, né? Mas não fique exposta. É porque você tem de dar risada da pessoa, não ficar com raiva da pessoa. Com certeza, né? Roberto, ficou alguma coisa que você poderia ter, alguma pergunta que poderia ter sido feita e não foi, que poderia dar um complemento a essa nossa parte esse primeiro bloco? Mas eu vou colocar uma coisa, nós falamos muito dos humoristas, mas tem as pessoas que escrevem para o humor. E de repente nós temos um dramaturgo que é muito forte, dois, vou citar, o Dias Gomes e o Mariano Suassuna.
De repente, esse tipo de dramaturgia que traz esse humor, você poderia falar um pouquinho dessas, principalmente essas duas figuras? Claro. Quem não se lembra do Bem Amado, Dias Gomes? Quem não se lembra do Alto da Compadecida, Suassuna? Porque o Alto da Compadecida, tinha um colega meu que fez muito tempo o Chico Anísio, que era o Rogério Cardoso, que fazia aquele tipo que só enganava o professor Raimundo. E o Dias Gomes... Rolando Lero, né? Rolando Lero. E o Dias Gomes escreveu Bem Amado, que foi a primeira novela colorida na televisão brasileira. E foi até hoje, nesse canal da Viva da Globo, que estão reprisando, e é o humor atual. É o que acontece em certas cidades do interior. É o humor atual, é o prefeito corrupto, é o cara que quer inaugurar o cemitério e não acha morto para enterrar. Então, vamos supor, esse é o humor. Esse é o verdadeiro humor. Não é esse humor que você... Vamos supor, que nem nós temos lá na Praça é Nossa, nós temos o Magalhães, temos o Valentim, que escreve as piadas. Então, eles tentam pegar as piadas do dia a dia. Porque a piada está no dia a dia. Não precisa ler livro para você entender a piada. Então, os autores são muito assim, são a pedra fundamental do humor. Porque se não pode, não interessa se a pessoa é um bom humorista, se o texto é ruim. Roberto, e sobre o humor infantil? Humor infantil, eu trabalhei muito tempo com o Lúcio Mauro na TV Tupi e fazia um bulldog. Quem é daquela época deve saber, porque eu fazia um bulldog baseado em cima da Lei do Vagabundo. Então era eu, Roberto Barreiros, a Janice. Então porque o humor infantil tem uma coisa muito importante. A criança não tem necessidade de mentir. A criança, quando gosta, gosta. Quando não gosta, não bate palma. Você fica sabendo na hora, não bate palma para ser agradável ao comediante. Então, criança fala assim, nós já fizemos muitas vezes, eu fazia muito circo, fazia muito show em circo com o Nil Moraes, e eu chegava perto da criança assim. Um dia eu cheguei numa criança e falei assim, olha, eu sou o Guarda Juju, você quer um autógrafo? A criança falou, não. Simplesmente não. Simplesmente falou, não, eu não quero autógrafo. Eu falei, tudo bem, muito obrigado, hein? Tchau, beijinho. A criança é sincera, a criança não tem necessidade de mentir, então é um público fiel. Acabamos de falar de humor com Roberto Marques, nesse primeiro bloco. E no segundo bloco, nós vamos falar sobre a carreira do Roberto Marques, que além de humorista, ator de televisão, cinema e vários comerciais que ele fez, principalmente um protagonista que chamava Teobaldo. Muita gente vai lembrar dessa propaganda. Então daqui a pouco a gente está voltando com o segundo bloco. Teobaldo, seja sincero. Outra vez? Depois que você passou a ser você mesmo, tá sim de garota pro teu lado, não é? Que isso, meu? Eu até Não, Teobaldo. Você está sempre com 2, 3. Que isso, meu? Dizem até que você está cantando melhor, mais desinibido. Que isso, meu? Tô na minha. Canta, Teobaldo. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. Que é isso, meu? All the way. Um dia perguntaram para mim o que era humor. Eu fui olhar no dicionário, eu vi lá, disposição de ânimo. O que é disposição de ânimo? Disposição de ânimo é você estar disposto a rir. Porque se você não estiver disposto a rir, você vai num teatro, assistir uma comédia, e você não dá risada de nada. Tudo aquilo ali é bobagem. Então existem vários tipos de humor. Tem humor político, está muito em moda. Tem humor infantil. Tem humor de idade. E tem o humor mórbido. Mórbido era Inho Moraes, que trabalhava comigo na Praça é Nossa, falecido, grande Inho Moraes. Era um caipira que tocava uma violinha. Ele contava uma piada que a gente morria de dar risada.
porque a gente estava disposto a rir. Pode ser que você não ri da piada, mas eu vou contar assim mesmo. Era um cara que estava no fim da vida, e ele toda hora ele chamava Jesus. Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. Aí um dia apareceu Jesus na cama dele. E ele estava tão ruim, que ele falou assim, Jesus, você veio aqui para me salvar? Aí Jesus virou, olhou para ele e falou assim, olha, José, você está tão ruim que só falando com o papai. Amar a uma só mulher, deixando as outras todas, sempre em vão. Permita-me. Um dó bem grande. Ai, 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 I never fall in love again. I just do, churururu. Sai, Locomoco! Guaraná, Guaraná, só pra ficar. Roberto, continuando aqui a nossa conversa, o humor sempre esteve muito presente na sua carreira de ator, né? Isso foi uma opção ou uma necessidade? Foi uma necessidade, porque eu quando comecei como figurante na TV Tupi. Isso na época que os figurantes eram proibidos de falar com os atores. Os figurantes não podiam falar com os atores. Se ele não dirigisse palavra para você, você não podia falar com ele. E eu queria começar como cantor, que eu gravava disco, tinha uma voz boa. Não é para falar mal não, mas eu tinha uma voz boa. E eu fazia todos esses programas de calor e tal. Tinha um comediante na época que era muito famoso, chamava Chocolate, e ele tinha um programa de calouros na TV Record, Canal 7. E eu fui lá. Eu cheguei e falei assim, bom, eu cantei muito bom. Tem uma música que era do Calbi Peixoto. E cantei. Aí chegou uma menina lá e cantou As águas lá, e ela ganhou. Eu falei assim, não, mas tem qualquer coisa aí que não tá certo, né? Então eu entrei. Eu falei assim, se eu não entrar na jogada aí, eu não vou conseguir cantar nunca. E aí entrei como figurante na TV Tupi. Entrei figurante na TV Tupi e foi ali que eu paguei o maior mico da minha vida. 50 anos atrás, no começo da minha carreira, eu paguei o maior mico da minha vida. A Glória Menezes, ela tinha recebido a Palma de Ouro com o filme Pagador de Promessa. E a televisão naquela época tudo ao vivo, não tinha VT, não tinha nada, né? E a Glória Menezes, ela veio com a Palma de Ouro, e a TV Tupi, para homenageá-la, fez a Joana d'Arc, e ela fazia o papel principal. Quem dirigia era um diretor muito famoso na época, chamava Benjamin Catan, e eu era um figurantão. Eu chegava lá, eu morava na Casa Verde, um bairro lá de São Paulo, e eu falei para todo mundo, falei assim, olha, tinha um programa chamado Estúdio 4, que passava de sexta-feira. Aí todo mundo chegou e falei para todo mundo da Casa Verde, falei, olha, sexta-feira vocês vão me ver, porque eu ensaiei a semana toda, era eu que tacava o fogo na fogueira da Joana d'Arc. Falei, bom, eu tenho de aparecer, né? Contei para todo mundo, mas olha, eu telefonava, olha, sexta-feira não vai perder, hein? Sexta-feira não vai perder, hein? Aí sexta-feira nós vamos fazer o ensaio geral. Chegou à tarde, aí nós fomos fazer o ensaio geral já com a roupa. Adivinha o que aconteceu? Puseram um capuz em mim, parecia um Ku Klux Klan. Puseram um capuz. Eu fiquei uma semana sem aparecer na Casa Verde. Porque, olha, eu falava assim, mas não é possível. Como é que eu vou aparecer agora? Aí os caras falavam, eu vi você, atrás daquele capuz era você. Aí eu cheguei e falei, tá bom. Aí depois de lá, eu fui para a TV Celso, estava iniciando, era aqueles 2 bonequinhos do 9. Aí nós fomos para Celso, foi quando eu comecei a trabalhar com o Moacir Franco. O Moacir Franco estava no auge da carreira, era o Moacir Franco Show. Ele chegou a dar 80 de Ibope. Era 80 de Ibope, era só televisão ligada no Moacir Franco.
E eu comecei a fazer com ele um guarda, que era o Tadinho do Moço. Tadinho do Moço, os guardas me acompanham. Você vê que Tá acompanhando você. os guardas me acompanham. Eu fazia um guarda que ficou muito famoso na época, eu só falava Nós viajamos o Brasil todo. A gente cantava, nós somos as autoridades. Eu falava, não somos de prender ninguém. Só falava Aí foi um sucesso esse quadro. Aí nós começamos, eu fiquei também na Excelsior e entrei num departamento de elenco. Quando começou a primeira, dizem que foi a primeira novela no Brasil, mas a Tupi já tinha feito uma novela, que eu tinha feito também um papel lá, que era o Carlos, que era o Chopin, mas passava de segunda, quarta e sexta, não era novela diária que nem hoje. E quando fizeram na Excelsior, o 25400 Ocupado, o Tarcísio Meira e a Glória Menezes faziam um programa baseado no Eu e Você, era um programa de casalzinho. Aí eles falaram o seguinte, olha, mas nós fazemos a novela, mas queremos um programa nosso. Porque ninguém queria fazer a novela. Ninguém topava fazendo. E a Excelsior trouxe uma equipe todinha da Argentina, porque no Brasil não era costume fazer borda, desde o cameraman, iluminador, o diretor, o sonoplasta, todo mundo era da Argentina, e foi aquele sucesso tremendo, que foi a primeira novela, que todo mundo disse que foi a primeira novela. E eu trabalhava no departamento de elenco e eu escalei muita gente para trabalhar nessa novela. Aí saí de lá, nós fomos para o Rio de Janeiro, foi no Telecentro, foi na época também que eu trabalhei com o Chico Anísio, e voltei em 1967, na inauguração da TV Bandeirantes. Eu trabalhava na inauguração da TV Bandeirantes, mas aí eu já estava trabalhando também como diretor. Eu dirigi o Tonico Tinoco, na Beira da Tuia, dirigi a Xênia e a Bia, dirigi o Jorge Paulo, que era um programa nordestino, e dirigi a Luta Livre, que era assim, na época assim, todo mundo queria assistir a Luta Livre, aquele negócio, né? Saía sangue do lutador, era uma marmelada que Deus via viva. E depois de lá, eu fui fazer essa campanha. Certo. Do Teobaldo. E até isso que eu ia falar agora. Outros trabalhos, que você produziu um filme, né? Como ator, e essa campanha do Teobaldo, que era o garoto propaganda da Antártica, né? Da época. Então, você poderia falar um pouquinho dessa experiência? Isso aí é o seguinte, o Enfio tinha um fradinho, tinha um casal de fradinho que um fazia top, e na época foi um sucesso, porque o fradinho fazia top, e era um personagem, e eles eram escolhidos para fazer essa campanha da Antártica, porque a Antártica sofria uma grande concorrência da Coca-Cola, nunca tinha ganho da Coca-Cola. E quando eles fizeram, eles queriam modificar, porque a Antártica era uma companhia muito conservadora. E não aceitaram o Fradinho fazendo aquele gesto. E queriam mudar, e o Enfio não quis. Aí eles saíram feito loucos, procurando a segunda opção, que era o Teobaldo, que era uma pessoa meio decisa, que não sabia o que queria. Mas cada vez que ele tomava o Guaraná, ele se sentia mais homem, isso aqui, aquele outro. Mas esse filme, eu usava barba naquela época, usava cabelo comprido igual o seu, assim, porque aí eles chegaram para mim e falaram assim, olha, você quer fazer um teste para uma campanha que vai fazer do Guaraná? Nós vamos fazer um teste na Alcântara Machado, e no dia do teste foi à tarde. Nós fizemos o teste, eles falaram, você corta a barba? Eu falei assim, olha, corto, mas o que eles pagaram de cachê pro teste eu ganhava por mês na Bandeirantes. E fiz o teste e nós começamos a filmar no próprio dia. Certo. Foi um negócio assim, absurdo. Eu não conseguia sair na rua, eu trocava de roupa no aeroporto. Então foi um negócio assim, foram 5 anos assim. Foram 5 anos de campanha? 5 anos de campanha, que eu fiz 16 filmes, que eu fiz várias.
E andava que nem Papai Noel, andava de helicóptero feito Papai Noel. Você também teve uma produtora, né? Tive, sim. Eu tive uma produtora chamada Teobaldo Produções Artísticas. Nós fazíamos os comerciais todos do Grupo Silvio Santos. E eu resolvi fazer esse filme. Esse filme, o Dani, um cachorro muito vivo, que era uma produção. Eu tinha feito vários filmes como ator. Eu tinha uma produtora e nós fizemos esse filme, Dani, um cachorro muito vivo. Foi uma produção que era livre, que era para competir com os Trapalhões na época, mas não deu certo. O filme é muito bonito, mas não deu certo. Eu tenho 50 anos de carreira, nunca puxei o saco de ninguém. Pode ser que também isso aí tenha sido mal, porque quem entra nessa carreira, isso aí é um conselho exatamente, porque o brasileiro quer ser o artista ou quer ser jogador de futebol. Então, quem entrar na carreira artística, sabe que tem de se sujeitar a muitas coisas. Quem não se sujeita, assim, chega lá, mas chega mais trabalhoso. Roberto, mais alguma coisa? Eu agradeço vocês me darem essa oportunidade. É mais uma comemoração dos meus 50 anos de carreira. Eu agradeço muito a você, Luísa, muito a você, Guto, essa oportunidade de falar para esse povo que eu amo vocês. E nós queremos lembrar que o Roberto fez agora recentemente, lá na Praia Grande, na Paixão de Cristo, ele foi o Herodes. Então existem alguns personagens em que a idade é fundamental, para que tenha esse peso, né, para fazer um personagem tão importante. E que agora também ele está dirigindo lá uma quadrilha, né, na comemoração das festas juninas. Conclui que é uma quadrilha de festa junina. Uma quadrilha, você fala quadrilha, eu vou sair daqui, eu vou preso. Se eu sair daqui, eu vou preso. De festa junina. Vamos aproveitar as deixas do humor. Por favor, Vamos bem explicadinho, que nem o explicadinho. Vamos explicadinho, porque senão eu saio daqui e eu vou preso. Tá certo. Este foi o nosso TV Arte e hoje o tema, a arte de fazer humor. E homenageando o Roberto Marques aí com a carreira brilhante de 50 anos de televisão, teatro, cinema. Muito obrigado e até a próxima. É o artista que faz do ridículo a sua arte. Às vezes, ri por fora o que chora por dentro. Fique ligado, na TV Primeira você tem informação, esporte e diversão. Continue conosco.